Seja bem-vindo à nossa aula de número 6 do nosso curso ou disciplina Lidere como Jesus. E eu quero continuar com você em Lucas 10, agora falando sobre outros 4 perfis para líderes em tempo de crescimento. Eu disse para você na aula passada que se você olhar para o nosso mundo, se você perceber de maneira profética, o tempo que vivemos é um tempo de campos brancos. A colheita está pronta. Mas os ceifeiros precisam se levantar. Líderes são necessários para tempos de crescimento e de aceleração. Que tipo de líderes? E é sobre esses perfis que eu tenho falado. E eu quero continuar com você falando mais 4 perfis de líderes para um tempo de crescimento. Primeiro, líderes dependentes de Deus. Versículo 4, na parte A, diz: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Sabe o que é que está escrito aqui? Ele está dizendo: você precisa entender que um líder para um tempo de crescimento é um líder dependente de Deus. Um líder dependente de Deus é um líder que entende que nós devemos ir com menos recursos e mais graça. Ele diz: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandália. A nossa mentalidade é, sabe de uma coisa? Eu vou arriscar, eu vou colocar o pé e esperar que Deus coloque o chão. Eu quero encorajar hoje você a ser um líder que tem sonhos maiores do que o teu recurso, que tem uma visão maior do que a sua provisão e vai colocar o pé esperando que Deus coloque o chão, porque você entende que liderar no reino de Deus significa, sim, esperar milagres. Significa começar aquilo que somente Deus pode terminar. É isso. Liderar no reino de Deus é você não liderar baseado apenas no teu recurso próprio. O Excel não vai dar conta do que Deus vai colocar em seu coração. É liderar entendendo que no reino de Deus não basta confiar excessivamente nos teus planos, porque no final das contas é o reino de Deus. Logo, você vai ter que ter outro nível de fé e outro nível de dependência em Deus. A verdade é que a gente só sabe o quanto dependemos de Deus quando Deus não é apenas uma parte do que temos, mas tudo que temos. E muitas vezes Deus vai permitir que os seus líderes cheguem a esses lugares em que você ou Deus se manifesta ou ficará na mão. Coisa boa é quando Deus nos leva a esse lugar de esgotamento das possibilidades naturais e humanas. Ali é uma escola da dependência. Líderes dependentes de Deus. Líderes que vão começar aquilo que somente Deus pode concluir. Segundo, quais líderes são necessários em um tempo de crescimento? Líderes focados. Ele diz no versículo 4, não saúde ninguém pelo caminho. Meu Deus, não saúde ninguém pelo caminho. Ele está falando sobre tem um destino claro e tenha a ciência de que no meio do caminho, se o diabo não consegue te destruir, ele vai tentar com todas as forças te distrair. E eu quero que você, líder, entenda o poder das distrações. Existem muitas possíveis distrações. Eu cito para você algumas. Primeiro, distrações emocionais. Quantas vezes o medo, a ansiedade, a preocupação buscam roubar de nós energia? São distrações emocionais. Temos distrações espirituais. Quando o diabo maligno se levanta contra nós, sofremos também distrações morais. São as tentações que passamos ao longo do caminho, como aquelas que Jesus enfrentou em Mateus 4, em Lucas 4, no deserto. Jesus tinha um plano dado pelo Pai para a vida dele. Jesus tinha um propósito poderoso, mas no meio do caminho vem um inimigo querendo distraí-lo, ou seja, roubar dele energia por meio de pratos e banquetes e tentações colocadas diante dele, propostas. Tudo distrações. Sabe, hoje você está sendo lembrado que talvez um dos maiores fatores de distração é tentar agradar a todos. É isso mesmo. Porque Jesus disse, não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Não se distraia. Ao longo do caminho, não se distraia. Não saúde ninguém pelo caminho. Ele está dizendo, tenha um foco, tenha uma visão, tenha uma direção, uma palavra dada por Deus e ponto. E quantas vezes a gente para de seguir nessa direção porque queremos olhar para o lado
e se tornar escravo da opinião alheia, ou dar poder demais à crítica dos outros, ou ainda querer de alguma maneira ser alguém que agrada a todo mundo. E quem agrada a todo mundo, dificilmente, ou quase que impossível agradar a Deus. As características de um líder focado, eu quero que você anote 4. Primeiro, ele sabe para onde está conduzindo seu povo. Segundo, ele não se deixa distrair por propostas no caminho. Terceiro, ele tem prioridades claras e as mantém. Prioridades. Aquilo que rege a sua agenda, o seu tempo, o teu recurso mais caro. O recurso que você não pode comprar, não pode repassar e não pode recuperar uma vez que ele for perdido. Tempo. Chama-se tempo. Prioridades regem a nossa agenda. E quem é dono da nossa agenda é dono do nosso destino. Diz não para o bom para dizer sim para o melhor. Diz não para o bom para dizer sim para o melhor. Isso é um líder focado. Ele sabe onde quer chegar, ele sabe a visão que Deus lhe deu, ele sabe a palavra que Deus lhe deu, ele não está disposto a se distrair e por isso ele não vai trocar o bom que está sendo lhe oferecido pelo excelente que Deus o chamou para fazer e conquistar. Terceiro, o que é um líder para um tempo de crescimento? Líderes perseverantes. Versículo 7, ele diz, fiquem naquela casa, não fiquem mudando de casa em casa. Jesus está dando aqui uma ordem para eles, uma estratégia. Jesus disse, quando vocês chegarem em um lugar, em um vilarejo, vocês precisam estabelecer uma base, uma casa, que será uma casa de paz, onde vocês, a partir dela, vão produzir o trabalho ali naquele lugar. Jesus está falando o seguinte, tudo sólido e longevo leva tempo para construir. Você não pode ficar migrando e pulando de casa em casa. Assim, contextualizando para a gente, para nós hoje, para você, você não pode ficar mudando de projeto a toda hora, mudando de direção a toda hora, mudando de visão a toda hora, mudando. Esse tipo de mudança não é bom, porque denota uma fragilidade, uma instabilidade, uma inconsistência na nossa liderança. Existem muitos motivos que nos fazem desistir. Eu cito 4. Primeiro, o cansaço. O motivo, às vezes, físico ou emocional, porque não há apenas cansaço físico, mas também existe o cansaço emocional, chamado burnout, que é aquele que não basta apenas tirar férias de 15 dias e vai resolver tudo, não. Porque o cansaço emocional vem de nós termos uma rotina desordenada. E se você não tem uma rotina ordenada, quando você voltar dos 15 dias de descanso, você volta para esse furacão e volta para o adoecimento. É o ordenamento da rotina, do ritmo de vida, dos hábitos que formam sua alma, que vão conseguir libertar você de um burnout, de um esgotamento emocional. É uma reconfiguração de vida e não apenas uma pausa. Existem também os insucessos, eles podem nos levar a desistir. Tem muita gente desistindo por causa de resultados que não foram como esperavam. Tem outros que desistem por causa de pessoas. Dão esse poder às pessoas. Elas dão esse poder enquanto os líderes dão esse poder às pessoas. Os críticos podem te parar, os ofensores podem te parar, os difamadores, os caluniadores podem te parar. Escuta, sabe quem ou o que pode te parar? A demora. 4º motivo. Por que muitos desistem? A demora. Porque não entendem que o timing de Deus é diferente do nosso, o tempo do Senhor não é o nosso. O cansaço, os insucessos, as pessoas, a demora. Eu gosto de uma frase de Rick Warren quando ele diz, não desista nas trevas do que Deus deu a você na luz. Uau! Não desista no dia mau daquilo que Deus te deu, te entregou no dia bom. Guarde isso no seu coração. Você nunca, nunca, nunca fracassará se não desistir. O que você quer dizer com isso, João? Eu quero dizer que se você permanecer, colheita virá. Simples assim. Não sei o que fazer, permaneça. Não sei, permaneça. Não estou tendo o fruto necessário, permaneça. Porque até para aprender, se reinventar e corrigir a rota, o requisito básico é permanecer. Entende? É sempre cedo demais para desistir. Deus honra a fidelidade no tempo. Eu quero citar para você 4 estratégias para você perseverar, mesmo quando você sente de desistir. Líder
espiritual que lidera de acordo com o caráter de Jesus. 4 estratégias para você perseverar. Primeiro, celebre as pequenas vitórias. Coisa boa é a gente aprender a celebrar o pequeno. Não espera o grande, o pequeno. Segundo, tenha mentores para momentos difíceis. Muita gente desiste porque no dia mau a única voz que escuta é a sua própria. E geralmente essa está adoecida pelo momento mau. Tenha mentores que falam com você no dia mau. Terceiro, lembre-se do chamado original, ou seja, lembre-se do porquê você começou, quem te chamou, qual o teu chamado. Lembre-se da voz que te convocou. E quarto, mantenha a visão do destino final. Tire os olhos do agora. O meio do percurso, em todo caso, é sempre cheio de pedregulhos. Uma casa em reforma, no meio da obra, é sempre um caos. Uma corrida, o meio dela, é sempre o ápice do cansaço. É uma lei da existência, o meio é sempre marcado por caos. Tire os olhos do momento, coloque os olhos no final. Eu vou terminar a corrida, eu vou guardar a fé. Eu vou perseverar. Por fim, quarto, líderes que não desperdiçam energia. Do verso 8 ao 11, ele escreve aqui em Lucas: quando vocês entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês, curem os doentes que ali houver, digam-lhe, o reino de Deus está próximo a vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó dessa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso. E eu quero que você entenda. Há uma sabedoria aqui. Jesus está dizendo, não desperdice a sua energia. Quando vocês não forem bem recebidos, saiam. Não fiquem onde você não é celebrado. Não invista onde não há receptividade. Não force portas fechadas. Reconheça quando é a hora de seguir em frente. Ah, mas você acabou de falar, João, para perseverar, agora você está dizendo para desistir? Sim, porque é uma sabedoria que um líder espiritual precisa. Perseverar naquilo que é de Deus e desistir daquilo que não tem qualquer fruto, que é estéril, que está apenas me atrapalhando, me prendendo, me retendo, me impedindo de avançar. Não perca tempo. 4 coisas com as quais você não pode perder mais tempo. Primeiro, não perca tempo com discussões infrutíferas, debates que não edificam. Segundo, não perca mais tempo com pessoas polêmicas, gente que só gera conflito. Terceiro, não perca tempo com pessoas que tomam tempo, mas não querem crescer, os chamados vampiros emocionais. Quarto, não perca tempo com os apáticos, os indiferentes, gente que resiste à mudança, que não quer crescer, que não quer mudar, que faz cara de paisagem, que nada lhes toca, nada lhes move. Não perca seu tempo com isso. A estratégia de Jesus é aos receptivos, invista, cure, ensine e permaneça. Para com os resistentes, opositores, sacuda o pó e siga em frente. Ah, mas isso é duro demais? Não. É você entender que eu preciso gerir bem a minha energia. Eu preciso, como disse Paulo, combater o bom combate. Combater o bom combate. Se tem bom combate, também tem os combates ruins. Desses, devemos nos livrar para termos energia para o bom combate. Tendo dito isso, eu quero fazer um resumão agora. Os 8 perfis do líder ou dos líderes, perfis de liderança para tempos de crescimento. Primeiro, chamado. Chamado. Senso de chamado. A convicção de que eu fui chamado, levantado por Deus. Segundo, sabe trabalhar em equipe. Terceiro, tem um espírito desbravador. Quarto, é puro, mas não ingênuo. Quinto, é dependente de Deus. Confia no Senhor e não no natural e no recurso terreno. Sexto, focado. Não se distrai. Sétimo, perseverante. 8, sábio com a sua energia. Investe onde há receptividade. 8 perfis de líderes para um tempo de crescimento. E esse foi o tema da nossa sexta aula e também o fechamento desse nosso momento tão especial sobre liderança espiritual. Eu oro que você lidere como Jesus, lidere espiritualmente, lidere para tempos de avanço. Deus quer usar você. Diga sim, diga eis-me aqui, Senhor, e que Deus use sua vida.